Vamos nós de novo, vamos tentar de novo. Tava conversando, aí ele pediu para retornar, que ele tinha mudado alguma coisa lá no escritório para ver se conectava, tá? Deixa eu convidar ele aqui, ele acabou de entrar. Alex, faz um... Tá conectando. Fala com a menina que eu tô ocupada, ela tá me ligando aqui, liga pra ela. E aí, Gediel, você Oi, consegue me ouvir agora? oi, tá Tá me me ouvindo ouvindo? agora? Eu tô ouvindo você. Eu tô ouvindo você. Você me escuta agora? Melhorou aí? Melhorou um pouco. Pronto. A proposta, de repente, é o seguinte. A gente tenta iniciar e começar aqui a ver o que a gente consegue tocar com a limitação da internet. Se por um acaso a gente perceber que não tá indo, a gente remarca. Aí a gente remarca e aí a Cíntia vai fazer um postzinho de novo com a nova data, tá? E aí a gente vê outras possibilidades. Daqui... Hoje é Tá, segunda, né? De repente, quarta-feira. Mas vamos... Até onde você estiver ouvindo aí, a gente vai tocando. ok? Pode ser? Beleza? Bom, Vamos tentar. pronto. Deixa eu ver aqui quem é que... O pessoal estava entrando, a gente já estava até com uma galera boa depois que caiu, mas aí vou começar aqui, tá? Bom, gente, Ok. boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso bate-papo. A ideia é a gente fazer mesmo um bate-papo aí, fazer uma troca de experiência bacana aí, Pará, Bahia. A ideia nossa, né, do projeto dos circuitos agroecológicos, né, que é uma plataforma de fortalecimento da agroecologia, que foi criado com iniciativas, né, da Rede Povos da Mata, que é uma rede de certificação participativa orgânica, junto com a Taboa, Fortalecimento Comunitário, que trabalha com microcrédito, estimula a cooperação, né, entre pessoas, negócios e organizações, e o Instituto IBA, que trabalha com distribuição de alimentos agroecológicos. Eles estão sediados em São Paulo e vem contribuindo aí com a gente na rede com a distribuição e comercialização de produtos a nível de Brasil, né? A nossa proposta é fazer que essa live seja quinzenal, né? Nesse momento agora do Covid, né? A gente tem o eixo de trabalho, a gente trabalha com os eixos de produção, beneficiamento, comercialização e crédito. Cada instituição apoia e contribui dentro das suas qualificações e dentro do que a gente colocou dentro do projeto. E aí, com esse momento agora da pandemia, a gente teve que renovar, né? E criar estratégias para poder chegar aos agricultores com as informações e os técnicos, né? A equipe de campo, nós tínhamos que suspender as atividades de campo. E aí a alternativa vamos fazer videoconferência, vamos trabalhar, criar vídeos, né? Então a gente soltou aí uma série de videozinhos, que foi uma parceria com o Greenpeace, vídeos caseiros, né? Justamente para poder soltar e levar informação para os agricultores de acordo com a demanda deles, né? E aí surgiu essa ideia de fazer as lives, né? Então, a ideia da live é a gente trazer conversar com pessoas que teriam um custo muito alto para a gente trazer e que poderiam somar muito com o nosso trabalho, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Gidiel, acho que foi em 2017, né? Quando ele esteve aqui num evento e essa experiência dele com a questão da negociação, com o cacau, essa organização socioprodutiva no Pará, cooperativismo, e aí nos trouxe essa necessidade de fazer esse bate-papo aí com ele, que tem um imenso conhecimento, né, nessa área, aí, com 12, 13 anos aí de experiência. E aí, assim, para a gente retomar aqui, né, a nossa proposta é fazer essa live a cada 15 dias, como eu falei, né, cada 15 dias a gente faz um convite para uma pessoa. A gente ainda não bateu o martelo de hoje a 15 com quem será,
mas em breve a gente vai soltar aí o convite para vocês, tá? Convidar o pessoal também para visitar nosso site também, né, do circuitosagroecológicos.org.br. E aí, aproveitando, eu queria convidar o Gidielson para se apresentar, né? Quem é o Gidielson, né? Porque eu sei que tem tanta gente daqui da Bahia assistindo ele no Pará, como tem gente do Pará assistindo a gente aqui. Então, a proposta é o Gidielson fazer essa apresentação aí de quem é o Gidielson e logo depois eu faço a minha para a gente começar nosso bate-papo. Pode ser, Gidielson? Faz ok, quem está me ouvindo, faz ok. Estou ouvindo. Quem está me ouvindo faz assim. Estamos ouvindo, tá? Ó, eu estou ouvindo. Vou ver o pessoal aqui na live, se estão falando aqui, se estão ouvindo. Mas pode ir falando aí. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco dessa experiência. Falar de cacau é uma coisa muito interessante, né? E falar de cacau junto com baianos assim, é muito corajoso, porque assim, baiano tem todo um histórico no cacau, né? Então tenho que falar de cacau com baiano assim, com todo respeito, né? Mas não poderia deixar de compartilhar um pouco essa experiência de vida aqui na região da Amazônica, no Pará, região transamazônica, Xingu, uma região muito falada, muito comentada, que tem um povo muito trabalhador, né? E o cacau faz parte dessa história aqui da região. É uma das principais atividades econômicas dessa região, entendeu? E nós escolhemos o cacau para desenvolver esse trabalho diferenciado, podemos chamar, porque o cacau já era uma cadeia que estava implementada. Ninguém ia experimentar se o cacau dava certo ou não. O cacau já estava aí, entendeu? E aí, o meu cunhado, que trabalhava na área de educação já do campo, minha primeira experiência com a agricultura também aqui na região de Altamira foi na educação do campo, né, no pedagogia da alternância. E meu cunhado, ele me fez um desafio um dia e falou assim: Edielson, eu tenho uma proposta para você, né? A proposta era qual? Era eu vim trabalhar com cooperativa de cacau. E aí ele disse assim, e eu falei, qual seria a minha função, né? Ele falou, você vai ajudar na parte comercial. Aí a primeira coisa ele perguntou, como é que seria comercializar cacau, entendeu? Então eu começo a participar desse processo, né, produtivo da cooperativa a partir de 2008, entendeu? E o que é importante é que o cacau foi escolhido porque, como eu falei, já era uma cadeia estruturada. E aí esse trabalho estava constituído da seguinte forma, baseado em 5 eixos principais, que é importante entender. Porque às vezes a gente fala do cacau isoladamente, eu gosto de contextualizar. Então a gente está trabalhando em 5 eixos importantíssimos. Primeiro, não dá para pensar comercializar cacau se não tiver uma organização legalizada, quer dizer, uma cooperativa. Entendeu? Segundo, se eu quero vender cacau orgânico para determinado mercado, não basta eu dizer só que esse cacau é orgânico, eu tenho que garantir ele por processos legais. E aí existe uma legislação no Brasil, uma legislação na Europa, a legislação dos Estados Unidos e assim em cada país. Então nós escolhemos aí certificar o cacau. Primeiramente, nós optamos certificar ele para 3 mercados, para o brasileiro, mercado europeu e norte-americano. Então, nós já temos 2 eixos aí, cooperativismo e certificação orgânica. O terceiro eixo, o desafio era ensinar esses produtores a fazer cacau de qualidade, quer dizer, trabalhar o beneficiamento primário, né? Fazer uma amenda de qualidade, que a professora Catiane, que está ouvindo aí, conhece muito, né? Eu sei que ela está ouvindo isso aí. Nós temos uma experiência fantástica na Bahia, mas nós também não podíamos deixar de mostrar que também somos capazes, enquanto paraense, de fazer cacau de qualidade. Tá?
Então, nós tínhamos aí o eixo de qualidade e o eixo de manejo orgânico, que eu destacaria que é ainda um eixo mais desafiador, trabalhar o cacau orgânico do ponto de vista do manejo orgânico, quer dizer, substituir os herbicidas da vida, os inseticidas, por produtos que sejam permitidos pela legislação. Entendeu? E nós também, além dessa certificação orgânica, buscamos seguir também dentro dos princípios da economia solidária ou do mercado justo. Porque, de fato, um dos grandes questionamentos dos produtores é que o cacau é comercializado por um preço muito barato comparado ao esforço e à dedicação dos produtores. Mas a gente também aprendeu ao longo do tempo o que seria esse cacau orgânico, o que seria esse cacau de um preço justo. E tem o eixo também, que a cooperativa gosta de desenvolver, que é o eixo de parceria institucional, né? Que talvez é isso que foi através desse eixo institucional que eu conheci a professora Catiane aí na UESC, conheci você aí dos ciclos, né, das redes aí de agroecologia, e o Hércules, né, que foi uma pessoa que já veio aqui, né, na região fazer um trabalho com a gente. Então o Gedielson Oliveira, ele chega com esse desafio de desenvolver esse trabalho, né? Um jovem aqui da região da Amazônia, né, filho de nordestino. Teve a primeira profissão minha, foi pescador, importante. E aí depois fui para a escola agrícola, né, seguindo esse padrão, me formei em técnica agrícola, depois estudei em outras áreas. E em 2008 eu acertei o desafio de vir fazer esse trabalho. Mas o mais bacana de tudo isso é que tudo que eu aprendi, que a cooperativa desenvolveu, a maioria das coisas, aprendi, como diz o ditado popular, aprendi fazendo, né? Não foi no dia a dia, né? Você percebe que você fica mais fortalecido e mais seguro. E aí isso já traz um viés da assistência técnica. Não basta ter apenas uma assessoria técnica qualquer. Você precisa saber o que tem que ensinar para os agricultores. Então, essa cooperativa, ela é uma cooperativa hoje, ela envolve mais de 112 propriedades e ultrapassa mais de 150 famílias. Está numa região aí de 7 municípios, num raio de 400 quilômetros na região aqui chamada Transamazônica de Xingu. E o objetivo dela principal é vender o cacau orgânico de qualidade dentro dos princípios de mercado justo. Certo. Então, assim, trazendo um pouquinho aqui da nossa, a gente vai fazer esse bate-bola e também colocar que o pessoal quiser fazer pergunta, pode fazer. Tem uma colega que, se eu não conseguir acompanhar as perguntas, tem uma colega que vai estar colocando aí as perguntas, vai estar passando para mim aqui, aí vocês podem ir colocando. Vou apresentar um pouquinho, Gedielson, do meu trabalho aqui, né? Bom, eu sou a Tatiane, sou natural de Itamaraju, extremo sul da Bahia, tem uma galera aí acompanhando, né? Eu vim aqui para o sul da Bahia em 2003, fazer um trabalho, estudar na realidade, também fazer o curso técnico em agricultura na EMARC, né, que era a antiga Escola Técnica da CEPLAC, e que hoje é o IF Baiano, né, Campus Uruçuca, né, onde a gente tem hoje um curso de agroecologia, que na minha época não tinha, né, uma coisa nova. Hoje tem pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos com cacau e chocolate, isso é muito importante aqui para a região. Bom, de lá para cá, trabalhei sempre no terceiro setor, aí trabalhando com ONGs aqui na região, né? Trabalhei no Instituto Cabruca, Instituto Floresta Viva, Instituto Aliança, e aí foi com a Quer Brasil. Então, isso me deu muito conhecimento, embasamento na parte da extensão rural e com cacau, né? E aí, igual você, né? A gente acaba querendo sempre saber mais, se profissionalizar mais. E aí fui buscando me capacitar, formei em gestão ambiental, fiz pós-graduação em agroecologia, voltei para a universidade para fazer biologia, estou finalizando ainda, mas sempre com viés na agroecologia, na agricultura orgânica, e gosto muito da área de cacau, né? Com o tema de cacau de qualidade nas comunidades, tá? Gedielson, voltando então, aí eu queria entender de você já falou um pouco dessa questão da organização socioprodutiva, né?
E eu estava olhando alguns dados aí de vocês da produção, né? Então, vocês têm hoje, eu vi que vocês têm uma média aí de 65 arrobas de cacau por hectare. Eu fiz um cálculo aqui básico aqui, e aí eu queria saber como é que vocês conseguiram chegar nisso, como é que é essa organização socioprodutiva lá na ponta com o agricultor. Então, isso é fundamental na organização. Por exemplo, quando você vai trabalhar a certificação orgânica, a legislação ela exige que você faça primeiro um cadastro da propriedade, certo? Então, com esse cadastro, você acaba tendo informações que a gente chama da unidade produtiva, que na Bahia chama fazenda, certo? Para a gente interagir. E aqui nós chamamos roça de cacau, né? Então, fazenda aí na Bahia, roça de cacau aqui no Pará. Então, a gente faz um levantamento... Os pequenos é roça. Então, fazenda é para os grandes, os pequenos é roça. Então, a gente faz um cadastro da unidade, porque assim, a gente precisa saber qual é o tamanho dessa área, o que tem nela. Por exemplo, qual é a área de cacau, se tem pastagem, qual é a área de floresta, qual é a área de outras atividades produtivas, se tem criação de animais. Por quê? Porque é uma forma de você identificar qual é o tamanho dessa área, porque quando se faz a certificação, a gente precisa saber se esse produto ele está adequado dentro da questão da legislação ambiental, quer dizer, se ele tem reserva legal, se ele pode explorar mais a área, entendeu? E isso facilita você fazer o monitoramento, até porque a legislação, não é o GDELS que está falando, a legislação brasileira, ela exige que você faça esse cadastro. Então, todo ano é obrigatório fazer um recadastro e depois uma inspeção nessa propriedade. Uma pessoa que a gente chama de inspetor interno, ele é indicado pela cooperativa, ele vai lá e vai vistoriar para saber se realmente a pessoa tem a quantidade de hectares que ele está informando que tem. Então, a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, pode verificar, através do Cadastro Ambiental Rural, se ele está adequado. Mas a cooperativa, uma informação que é importantíssima é o tamanho da área. Por quê? Porque a partir daí, vamos supor, eu vou cadastrar 5 hectares de cacau. E agora eu estou vendendo uma quantidade que ultrapassa, por exemplo, a capacidade produtiva. Então pode ter um desvio aí da informação. Tipo assim, então quando se trabalha a certificação, você também tem que trabalhar a questão da rastreabilidade. Então, a pessoa tem que saber a quantidade de área que ela tem para me saber quanto é que ele pode produzir, para não correr o risco de ele estar vendendo cacau do vizinho dizendo que é dele também. Então, isso ajuda de várias formas. E aí você cria uma lista que, dentro do inglês, né, o pessoal do inglês aí, um termo técnico internacional que chama lista, como se fosse lista aprovada de fazendas, né? Que para nós é mais fácil entender lista de propriedades aprovadas, certo? Certo. Então, todo ano a gente atualiza essa lista para saber quem avançou na certificação, para saber quem apresentou não conformidades e quem entrou novo. Então, anualmente, a gente tem essa lista atualizada. Certo? Então, atualmente, essa cooperativa, quero destacar aqui que é uma cooperativa de segundo grau, uma central, e ela é composta por 4 filiadas, e essas filiadas, cada uma tem seus cooperados. Olha só a problemática aí. Nós aceitamos o desafio, eu acredito que a primeira cooperativa central de segundo grau no Pará foram essa. Fala o nome pra gente. O pessoal está perguntando o nome das cooperativas. Tá, então, a cooperativa central, que é a que a gente trabalha, fica na cidade de Altamira, chama CEPOTS, quer dizer, uma Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica Xingu. Ela é composta por 4 filiadas, que é a Copoxim, Cooperativa de Produtos Orgânicos do Xingu, pela Copops, Cooperativa de Produtos Orgânicos Perpétuo Socorro, pela Copotran, Cooperativa de Produtos Orgânicos da Transamazônica, pela Copical, que é a Cooperativa de Produtores de Cacau Orgânico. Então, cada cooperativa dessa tem seus cooperados. Então, eles têm a relação direta com a sua afiliada no seu município e as filiadas têm uma relação com a central. E a central é responsável pela assistência técnica desses grupos, pela certificação
Então, o certificado sai em nome da central. E a central é responsável pela comercialização das suas filiadas. Então, hoje, atualmente, os nossos dados eles são 112 unidades produtivas, ou propriedades ou fazendas aí na Bahia, certo? Sim. E essa área ela está estimada em 1.000 hectares de cacau. Né? 1.000 hectares de cacau. Então, pela lógica da região, nós temos uma média produtiva da região em torno de 900 gramas por cacau normal. A gente nunca fez uma pesquisa para comparar se as roças que são certificadas orgânicas, elas diminuíram a produção ou não. A gente não tem esse dado detalhado. Até porque a região passa por um cenário novo, né, de novas introduções de tecnologias, mas uma boa parte dessas propriedades elas estão em áreas produtivas, em solo terra roxa, solo fértil para cacau, que no período de 10 anos, né, às vezes, tem dado uma produtividade, né, normal. Então, a gente estima que essa área ela pode produzir entre 600 a 900 toneladas de cacau por ano. Isso vai variar de uma região. Esse volume de 600 a 900 toneladas é o que vocês conseguem produzir hoje dessas unidades que estão dentro da cooperativa. De cacau bruto. Tá. Agora, o grande desafio da cooperativa é comercializar a maior parte, quer dizer, aumentar o percentual de venda dentro desse montante, que a gente, com todos os esforços que já fizemos, isso não pode ser visto negativamente, mas é um ponto importante destacar, a gente já conseguiu, no máximo, vender coletivamente, quer dizer, passando pela cooperativa em média de 30% dessa produção. Ah, entendi. Por quê? Porque isso é um destaque importante, porque não é o fato da pessoa estar na cooperativa que ele vai vender cacau pela cooperativa. Entendeu? Entendi. Então é importante, é um grande desafio ainda, mesmo sendo cooperado, às vezes com certificado, pela falta de um bom planejamento na propriedade, ou até mesmo na cooperativa como um todo, às vezes você tem dificuldade de vender o cacau pela cooperativa, entendeu? Tá. Aqui na rede, a gente tem uma situação, né? Hoje, assim, eu fiz um cálculo, aqui na rede eu fiz um cálculo que a gente tem uma média hoje de 150 unidades produtivas, né? Certificadas. Claro que tem, esse número ele é maior, mas como nós temos uma atualização no final do ano, foi o número que a gente conseguiu chegar. Nós temos uma média aqui de 3,8 hectares por agricultor. Nosso maior público é agricultor familiar, assentado, quilombola, indígena, né? Tem algumas pessoas com o porte de fazenda, né? Com uma quantidade maior que não enquadra na lei da agricultura familiar, mas é um número pequeno. E aí, dentro desse cálculo, a média, eu fiz um estudo para pós-graduação e 17, 18, a média foi de 18 arrobas por hectare. Então, no ano passado, a gente conseguiu uma média dentro da rede, igual você, de produtores de toneladas de cacau, de 160 toneladas de cacau orgânico. Mas é o que você traz, né? A gente não conseguiu comercializar tudo. O ano passado, eu acredito que a gente, no cálculo que a gente fez aí com o Rubens, lá do assentamento Dois Riachões, a gente vendeu aí uns 18% como orgânico certificado com qualidade, né? E esses 18% equivalem a umas 30 toneladas. Com o projeto Circuitos Agroecológicos, a gente vem tentando organizar a produção, né? Para poder comercializar mais esse ano. E aí é importante trazer alguns números, né? A ideia esse ano, nós temos os compradores que nós temos hoje que vem dando, né? Esse input para a gente, que é muito importante aqui na região, né? E ressaltar também o trabalho dos assentamentos, né? Que estão se organizando e fazendo cacau de qualidade, né? Então, a gente tem aí o assentamento Dois Riachões, o Demétrio Costa, o assentamento São João, Serra de Areia, Dandara, Terra Vista, Terra de Santa Cruz, né? Então, está aqui no sul da Bahia, se organizando. Alguns já estão certificados, estão dentro dessas 150 unidades produtivas, e outros ainda estão no processo de certificação. A amarração que foi feita inicialmente com Dois Riachões e AMA,
mas aí dentro do projeto a gente está replicando isso para outras comunidades. E esse ano a pretensão, né? O ano passado a gente conseguiu vender essas 30 toneladas. Esse ano a pretensão é para a AMA, está sendo feita uma articulação para entregar 40 toneladas de cacau. A gente tem vendas para Dengo, que também marca, né? Uma marca muito importante aqui no sul da Bahia. A Dengo hoje, a gente não consegue ter uma ideia de volume que vai ser vendido, porque isso depende do resultado da análise, né? E aí a gente tem o SIC como grande parceiro, os agricultores da rede, eles não pagam pela análise, né? Então isso para a gente também é um ganho muito bom, essas parcerias são muito importantes. E aí a Dengo a gente não consegue estimular, não consegue ter uma ideia de qual o volume que a gente vende, porque vai depender desse resultado. Mas a gente tem agricultores no ano passado que conseguiram 120% de prêmio, né, de valor a mais do preço de mercado, de commodity. E aí um grande parceiro, uma grande parceira nossa também é a Luísa da Calapa, Chocolate Calapa, de Belo Horizonte. São essas iniciativas menores, esses chocolatiers, né, que tem uma produção menor, mas que vai fazendo diferença, né, porque ela compra na média de 1 tonelada ano, né? Então, 60 quilos por mês. Mas se eu tiver 10 fábricas de chocolate artesanal comprando, eu já tenho 10 toneladas para poder vender e pagando qualidade, né? Então, eu estou trazendo aqui alguns números. E aí, quando eu vi os números de vocês, eu falei, nossa, nós temos ainda, né, muito que qualificar, mas entendo também que a gente não consegue vender toda a produção com qualidade. Mas também acredito que a gente consegue vender, achar um mercado, que é aquilo que a gente estava conversando mais cedo, de repente é legal trazer, que não é todo cacau que a gente vai conseguir um prêmio excelente, né? Mas aí a gente consegue vender pelo menos com um valor agregado maior, né? Então, a exemplo da Dengo, ela paga os 100% do prêmio, mais os 30% do cacau por ser orgânico, né? Então, é só trazendo alguns exemplos. E uma outra coisa que a gente vem fazendo é também uma articulação com a Estação São Paulo, que o Instituto IBA, que também é um dos nossos parceiros aqui dentro do projeto Circuito, né? Já vem buscando e negociando, já temos 4 pessoas interessadas também em comprar esse cacau e comprar uma média de 60 toneladas por mês, que daria aí uns 60 toneladas ano, né? Então, eu queria ouvir de você como é que está essa parceria, como é que é feito essa negociação de vocês com o cacau, como é que vocês conseguem agregar valor, quais são as certificações, né? Por que é importante ter? Eu vi que vocês têm várias certificações. Qual a importância disso para vocês em ter essas diversas certificações? E aí trazer um pouco dessa experiência aí para a gente, para somar aqui também. Então, quando você fala tudo isso, eu fico com a sensação que você está repetindo um pouco da nossa vivência aqui. Então, dá a impressão que não é uma coisa muito fácil. Agora, sim, às vezes a gente acha que isso é uma coisa só para quem é sonhador, né? Mas tem professores aí que estão escutando. Eu acredito que hoje nós temos bastante conhecimento que dá para reorganizar melhor as coisas, né? Então, por exemplo, nós temos experiências comerciais com empresas que já duram em torno de 10 anos, né? Então, 10 anos. Então, eu acredito que uma empresa que compra cacau de uma organização durante 10 anos é porque, de certa forma, ambos os lados deram certo, né? Então, sim, quando nós estamos falando de um contexto, aí eu quero chamar a atenção de quem tá nos assistindo e agradecer também esse momento, professores, curiosos, né, admiradores, até meus familiares que estão em outro lugar, em outra casa. Mas, assim, a gente muda os conceitos com o passar do tempo. Então, a gente não fala mais só cliente ou comprador, né? A gente fala agora de parceria comercial. Por quê? Porque isso é importante, porque o termo parceria comercial te dá uma garantia de que a empresa, por exemplo, ela não vai comprar cacau só uma vez. Porque seria muito ruim... seria muito ruim, por exemplo, uma empresa lançar um produto e agora, no outro ano, a cooperativa não quer comprar. Não está errado isso? Está errado. Mas eu mudando a ordem do processo, por exemplo, a cooperativa agora, a empresa quer comprar e ela não quer vender. Então, peraí, vamos com calma. Então, temos que restabelecer essa relação comercial. Então, por isso que surgiu a parceria comercial.
Então nós temos uma parceria que eu considero uma parceria muito boa para a cooperativa, que é com a Natura Cosmético. Não tem problema eu falar aqui, porque a gente vende cacau já há alguns anos para a Natura, entendeu? Vendemos para uma marca bastante conhecida hoje no Brasil, que ela desenvolve um produto diferenciado, que é a empresa Harold, né? Sim. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso para os baianos? É porque é bacana que essas empresas, elas também conseguiram desenvolver, isso é importante esse detalhe, elas conseguiram desenvolver produtos de origem. Então a Bahia não passa a ser mais um concorrente meu, porque a empresa vai lançar um chocolate só com cacau da Bahia. Vai lançar um chocolate com cacau paraense. Então isso é bacana do ponto de vista, para não gerar aquela disputa de espaço, né? Então, por exemplo, um produtor aí da Bahia, grande, tem produtores de referência aí da Bahia, que a gente também entrega nosso cacau, humilde cacau aqui do Xingu, também na mesma fábrica que ele entrega, na Europa, lá no sul do Brasil. Eu tive a oportunidade de mandar cacau também para a AMA, então eu tenho um aval da exigência da AMA. Então a gente tem uma noção de mercado. Agora, as pessoas falam de cacau orgânico de forma muito isolada. Eu costumo dizer que o cacau é a matéria-prima e você vai agregando qualidades nele. Por exemplo, a fermentação é a qualidade, a indicação geográfica e do pessoal agrega isso, é qualidade, né? Valoriza o produto. E vem a certificação orgânica. Agora, qual é a diferença das certificações? Porque as certificações, elas são legislação. Você quer vender um cacau orgânico para os Estados Unidos, lá tem uma exigência, a legislação americana. Você quer vender para o mercado europeu, que é um bloco econômico, tem uma exigência. Quer vender para o canal sucessivamente. Então, só para vocês entenderem na prática, por exemplo, a certificação brasileira, ela exige 18 meses, que a gente chama de conversão. Quer dizer, o produtor ele pode ter usado já produtos químicos ou não, mas com 18 meses para culturas perenes, né, no caso do cacau, com 18 meses ele consegue ser certificado já orgânico. Agora, se ele for para o mercado europeu, tem que ser 24 meses. Mas se ele for para o mercado americano, ele tem que passar por um período de 3 anos, 36 meses, olha só. E aí, se você não conseguir conscientizar o produtor sobre isso, ele vai achar que isso é muito demorado. Agora, o que fica? O que eu orientaria as pessoas? Se você quer vender para o mercado internacional, eu aconselho você fazer a certificação mais exigente. Por quê? Porque você fazendo a mais exigente, você vai estar sempre pronto para aquelas que são menos exigentes. Então, faça sempre as exigências maiores. É igual fazer cacau de qualidade. Faça, esforce e faça o melhor cacau. Porque eu tenho certeza que vai chegar um momento e já está chegando. Quem tiver o melhor cacau, o comprador vai vir atrás de você. Entendeu? Então, nesse sentido, é importante entender isso. Agora, nada disso acontece, pessoal, se não tiver uma organização, se não tiver um profissional que tem habilidade de estudar a legislação, de orientar o produtor, de fazer as adequações. Você imagine um auditor chegar lá, um inspetor da certificadora e mandar o produtor organizar o lixo dele, falar para ele melhorar o armazenamento, para ele não jogar o lixo no igarapé, entendeu? Então, se ele não é só uma questão de orientar, é questão de se conscientizar também. Então, o processo do mercado orgânico, né? Eu gosto de chamar mercado porque eu entendo que mercado é uma coisa mais ampla. Comércio é o ato de eu comprar ou vender, mas o mercado ele exige outros fatores. Então, a gente chegou a esse mercado por dois itens muito importantes. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, chegamos a esse outro mercado por 2 itens importantes. Um foi a certificação, porque a primeira coisa, quando vai numa feira, aí a empresa vai dizer assim, você tem um certificado de orgânico? É como se perguntasse, né, como é um vídeo aqui muito aberto, fazer uma brincadeira, que eu pergunto dos cooperados. Você é casado? Então, me prove que você é casado. Então, assim, você é orgânico? Então, me mostre o certificado. Então, a certificação orgânica, e é importante explicar essa diferença, certificação por auditoria, né?
ela é o passaporte para você acessar esse mercado. Só que a gente percebeu que quem compra orgânico também compra qualidade, a menos de qualidade. E a gente percebeu que não tem como, é difícil eu certificar um grupo de produtores ou comercializar cacau se eu não tiver que entra a importância do cooperativismo. E eu não vou organizar a cooperativa, nem vou fazer certificação nem qualidade se eu não tiver uma assessoria técnica de qualidade. Olha só, a engrenagem ela precisa funcionar. E hoje eu falo com certeza que existe hoje demandas, né, de cacau no Brasil, no exterior, mas nós precisamos nos preparar cada vez mais e identificar onde estão esses potenciais. Porque senão a gente vai ficar aí presa na mão de 3 grandes empresas que dominam mais de 80% do cacau mundial. Não estou falando do Brasil, é mundial, né? Até porque eu tive essa oportunidade, né, durante esses 12 anos, de estar 6 vezes na Europa conhecendo um pouco desse mercado do cacau. Estou falando um pouco com propriedade. A professora Catiane, que está nos ouvindo, que me conheceu pessoalmente, quando eu estive aí na jornada, eu contei um pouco dessa experiência. Destaca a importância desses itens, qualidade e certificação. Eles andam junto. E geralmente, quando você certifica, você se adequa na questão administrativa e na questão ambiental também, na questão trabalhista, a questão do trabalho infantil, tudo isso, uma coisa puxa a outra. Então, não se pode falar em certificação isolada, que isso não vai acontecer. Uma coisa vai puxar a outra. Aí, só trazendo um adendo, eu tive a experiência, né, de trabalhar com certificação por auditoria em alguns trabalhos, né? E chegou um ponto que é assim, porque como a gente aqui também não comercializa só cacau, né? Aqui a gente tem essa diversidade, a gente costuma dizer que nosso sistema é um sistema cabruca, um sistema agroflorestal cabruca, né? Então a gente tem muitas coisas ali dentro que a gente também comercializa. Então, a gente tem outros meios. Hoje a gente tem os circuitos agroecológicos, a gente tem um circuito de comercialização de produtos, né? Que a gente consegue vender também na feira, entrega de cestas. Agora, nesse momento do Covid mesmo, a gente está fazendo entrega de cesta delivery. Tem alguns assentamentos que fizeram doações de produtos. Então, assim, com a certificação por auditoria, quando eu trabalhei lá atrás, eu achei o custo muito alto para o que a gente estava propondo. Eu acho que quando é um volume commodity, compensava fazer esse investimento que era mais caro. Mas dentro do que a gente tinha, e os agricultores não estavam conseguindo vender, né? Assim, não tem um mercado igual vocês têm hoje para poder comprar isso com um volume agregado e ter uma organização, não valia a pena. Então, assim, com isso, quando a gente conhece a certificação participativa por meio da rede Ecovida, né, lá do Sul, a gente começa a pensar e falar assim, nossa, realmente é isso que a gente quer, né? Que o custo ele é mais baixo, né? E com isso a gente consegue trazer mais agricultores aqui na região. Tem mais de 20 anos, né? Por meio dos movimentos sociais, né? Por meio das universidades, da UESC, do IF Baiano, das ONGs que já atuavam. A gente tinha um histórico de trabalho com agricultura orgânica e com agroecologia. E aí a gente pensou, nossa, dá para a gente fazer um processo de certificação que tem outros... Porque a gente costuma dizer que a gente não vende só o produto, né? A gente conta a história também, né? Isso é um pouco que você está trazendo da questão das certificações, né? A gente não vende só o pé de alface, a gente conta a história por trás dele, né? Quem é que está produzindo esse pé de alface? É o agricultor familiar, é o índio? Está preservando o meio ambiente, né? Não está fazendo desmatamento, os filhos estão na escola. Então, assim, você começa a mexer com outros fatores e a rede tem os seus princípios, né? O que nos rege é a agroecologia, e aí que a agroecologia para a gente é um guarda-chuvão e a produção orgânica ela é uma abazinha desse guarda-chuva, mas que tem outros conceitos e outras coisas que a gente vende. E aí a gente entra, porque assim, hoje a gente tem indicação geográfica que nos traz isso, né? Que nos remete à história, todo o contexto que é vivido e que é construído aqui. Então, é para trazer um pouco dessa questão de que quem é que está por trás desse cacau, né? Por que eu estou comprando cacau orgânico na mão de Gidiel se não estou comprando na mão do grande produtor que planta a pleno sol, né? Porque tem um contexto por trás disso, né?
E é isso que a gente vem tentando agregar. E uma outra coisa, o selo da rede, né, o selo do Brasil, das OPACs, né, na realidade, hoje o Brasil orgânico, né, a gente não consegue vender para fora do país, a gente tem que ter uns acordos aí, e o Brasil tem um acordo hoje com o Chile. Com o Chile a gente consegue mandar e eles reconhecem a nossa certificação. Mas também uma coisa que a gente vem discutindo dentro da rede é que o mercado nacional e o consumo de cacau e chocolate, ele vem crescendo muito no Brasil, né? Ele cresce 6, 8% por ano, né? Então, se a gente consegue atender o mercado nacional produzindo um cacau orgânico, com qualidade, né? E com todo esse contexto, a gente também consegue abrir esses mercados, né? Esses nichos de mercados, que vem a questão do bitubá, tritubá, né? Hoje tem um assentamento Terra Vista que já produz um chocolate, que é muito conhecido e consumido. Tem o pessoal dos Dois Riachões agora, a gente está fazendo essa fábrica de chocolate também. Eles estão tocando lá com recurso próprio, né? E a gente apoiando pelo projeto. Então, também tem essa questão da gente produzir nosso próprio chocolate para colocar nos nossos mercados, no circuito curto, que é onde a gente vende nas feiras e nas estações, no circuito longo, está mandando para São Paulo, né? Então, trazendo um pouco dessa reflexão da importância do mercado nacional e contextualizando um pouco dessa história que vem por trás, né? Desse processo de certificação. Mas que também tem assentamentos aqui com a gente hoje. E tem agricultores que também já são certificados pelos dois, né? Tanto é certificado pelo participativo, pelo SPG, né? O Sistema Participativo de Garantia, quanto é certificado pelas certificadoras por auditoria, né? A gente tem a Ecocert, tem o IBD. E que é legal por quê? Porque ele tem nicho de mercado, ele tem outras pessoas para poder comprar, né? Ele tanto vende no nacional, como ele também tem quem ele atenda no internacional. E é legal também, essa semana eu tive uma conversa com a Patrícia da Môdaca, né, de Barro Preto, e a Patrícia ela é certificada, tanto a produção como a agroindústria dela, a fábrica de chocolate, pela auditoria, né? E aí agora ela está também certificando pela rede. E aí ela falou, Tati, como é legal participar desse processo, porque a rede, ela me proporciona outras coisas, né? Ela me proporciona eu poder trocar informação com os outros agricultores, fazer, porque a gente vai desde uma reunião de grupo, né? Que começa lá na propriedade do agricultor, receber o olhar externo, que são essas pessoas que vêm de fora para fazer esse olhar para validar o processo e que traz informação. O nosso processo de rede é um processo que a gente troca muita informação, você acaba se capacitando e trocando muita informação no próprio processo da certificação, né? Então, isso que nos enriquece, que nos fortalece, né? E aí a gente entra hoje nesse ponto de dizer assim, nossa, hoje a gente realmente precisa de uma cooperativa, a gente precisa se estruturar, se organizar para poder comercializar esses produtos, né? Aí era só para trazer esses elementos aí para para incrementar. Tá, eu estou observando aqui que tem surgido alguns questionamentos aí, e não sei se dá para destacar alguns pontos importantes. Mas pegando aqui um pouco da sua fala, que é importante as pessoas entenderem, né? Aqui alguém está perguntando se a CEPLAC certifica, né? Então assim, não, a CEPLAC não, a CEPLAC ela pode emitir laudo de qualidade de cacau, mas ela não certifica dentro do contexto orgânico, né? Mas assim, eu quero explicar o seguinte. Quando se vai trabalhar o mercado orgânico, exatamente, você precisa delimitar qual é a sua abrangência no mercado. Então, por isso que você falou aí que a sua certificação ela tem uma limitação, digamos, de abrangência de mercado. E realmente, não é... Por exemplo, a gente já pagou anualmente, chegou a pagar 20 mil reais. Eu não sei se 20 mil reais para vocês aí é um valor significante. Mas já teve anos de nós pagarmos 20 mil reais pela certificação. Só que se você for calcular isso pela questão da quantidade, você vai perceber e vai distribuir isso por hectare. Então o que acontece é o seguinte, então quando você vai definir o que vai certificar, você define, por exemplo, define o produto, você define lá a linha se é para produção, se é para industrialização, se é extrativista.
tudo isso é possível definir na hora de certificação. E aí você define qual mercado você quer atingir. Aí você vai ver, eu quero vender para a Europa, então já vai entender que é melhor optar por uma certificação por auditoria. Agora é importante que as pessoas tenham o hábito de achar que uma coisa contraria a outra. Não, é questão de processo. Por exemplo, alguém chegar para mim e falar assim, Gediels, a IG é mais importante que a certificação orgânica? Não, eu não entro nesse debate porque não tem necessidade. Eu sempre acho que uma coisa complementa a outra. A IG tem a sua importância, a certificação orgânica tem essa importância, a certificação participativa, ela até ajudaria uma futura certificação por auditoria, porque você já sabe como é que funciona o sistema. É só questão de adequar poucas coisas e pagar uma certificação. Então, assim, já é até importante. Inclusive, para quem não tem muita segurança ainda e tem condição de pagar uma auditoria e já quer fazer uma espécie de pré-inicial, uma participativa é o primeiro caminho, porque já te prepara para o próximo passo. Entendeu? Porque a certificação orgânica, ela exige que você se adeque dentro da questão social, do trabalho infantil, da questão dos resíduos sólidos, que é muito falado, as boas práticas de produção, como é que você armazena o produto, essa questão da reserva legal, a questão da segurança do trabalho. Então, todos esses itens elas estão agregados. Então, eu sempre vejo que tudo isso é uma forma de agregar valor. Agora, as pessoas precisam cada vez mais entender isso. Então, assim, eu costumo, como profissional, não criar fantasias, né, para os produtores. É importante que eles estejam claros o que eles querem, porque tudo isso vai ficar mais fácil a comunicação. Então, aí, já respondendo alguns questionamentos, né, que a CEPLAG não certifica, e para quem me falou de valores, realmente a certificação ela depende do tamanho de área. Então, por isso que certificar em cooperativa coletivamente fica mais viável. Porque eu trazer um auditor de São Paulo ou lá do Sul para fazer auditoria aqui em uma região de Altamira, para certificar uma das propriedades, fica muito alto. Porque o custo da certificação ela é baseado em custo de campo, custos processuais, né, de revisão, essas coisas. Então, tem um custo elevado. Então, eu defendo sempre a ideia de que você tem que definir o produto que você quer certificar, qual o mercado que você quer atingir, e aí você vai procurar qual é a certificação que se adequa. E aí vai procurar uma certificadora ou uma organização local que certifique o seu produto. Gedielcio, tem uma pergunta aqui, tem algumas perguntas, eu vou tentar ler aqui e passar para você aqui, que eu acho que já passou, você não vai conseguir visualizar. Mas uma delas, acho que é da Luciane Locatelli. Ela quer saber qual a participação das comunidades indígenas nessas cooperativas. De repente, é legal você trazer qual é o público, né? Quem é esse público? Um pouco daquela história que a gente estava conversando à tarde, de quem são esses agricultores que fazem parte dessa cooperativa, como é que é essas atividades em campo, para a gente entender quem é esse público que está fazendo parte da cooperativa, né? Ela coloca bem essa questão ela faz a pergunta direcionada para os indígenas, mas eu acho que é legal você trazer um pouco desse contexto aí. Então, a maioria dos nossos, uma boa parte, eles estão organizados em algumas categorias, mas a maioria deles são agricultores familiares pequenos, mas nós não temos hoje famílias indígenas nos nossos grupos. Alguns assentamentos muito antigos, porque os novos assentamentos, que a gente chama os assentados, a gente já teve até questionamento por próprias empresas, né? Porque tem algumas empresas que já compraram produtos dessas origens, né? Produto dessas origens que por exemplo, foi questionado, né, de estar, tipo assim, explorando essas comunidades de forma irregular. Então, tem empresas que ela é muito cautelosa da onde ela está comprando, se é de área indígena, se é de área de agricultores familiares, se é de assentamento. Inclusive, tem empresas que evitam comprar de área de assentamento porque assentamentos mais novos, não estou falando de assentamento estruturado, né? É importante destacar isso. Porque tem assentamento irregular e tem assentamento que funciona, né? Que tem uma legalidade. Por quê? Então, a maioria dos
A maioria, por exemplo, a maioria dos nossos produtores são pessoas que vieram para essa região, né? Que a gente fala, não são, alguns não são assentados. A gente já foi procurado, por exemplo, por indígena, mas assim, o indígena, ele seria, eu acho que ele agregaria um pouco no conjunto, no coletivo. Só que a gente tem que fazer um trabalho, saber trabalhar com os indígenas, porque assim, os indígenas têm toda a sua cultura, têm toda uma legislação. Eu não posso hoje, por exemplo, ir fazer um trabalho de campo lá na aldeia se eu não tiver autorização da FUNAI. Então tem uma questão da legislação. Mas às vezes eu fico imaginando que seria fantástico eu chegar um dia nos Estados Unidos e falar assim, o cacau orgânico indígena do Xingu, isso eu acho que era uma coisa muito fantástica de promoção para ambas as partes. A gente já foi procurado no passado por grupos indígenas, mas a gente fez uma contribuição de capacitação em campo, mas hoje não tem famílias consideradas indígenas ligadas à cooperativa. Eu acho que isso é uma questão de futuro, mas eu vejo como uma coisa importante. Agora, eles têm sua autonomia e a gente sempre respeita, até porque nós estamos numa região que eles têm sua soberania, né, sua particularidade. Nós estamos numa região que tem bastante etnia, né? Eu tenho colegas que estão acompanhando essa live que já tem áreas produtivas hoje de cacau, né, área indígena, e estão plantando cacau. Então, se a gente não trazer eles para a cooperativa, a gente também poderia pensar em criar um grupo mais indígena, e eu acho que seria uma coisa interessante. Mas hoje já existe cacau produzido por indígena, inclusive eles têm interesse, né, de se trabalhar esse mercado, né, entendeu? Mas hoje nós estamos, nosso público mesmo são agricultores familiares. Agora que a gente incluiu um produtor grande, mas a maioria são produtores pequenos. Ok. Seu Oswaldo, lá da Fazenda Taboquinhas, ele perguntou o seguinte: quem são os compradores de cacau de qualidade do Pará? E quais os prêmios que pagam? Quanto é que está pagando? Você só para a gente ter ideia de valores, Gedilson. Assim, como eu falei, o termo comprador, assim, a gente particularmente, a gente não... o nosso cacau, ele não é vendido, na sua maioria, dentro do estado do Pará, né? Então, aqui no Brasil, nossos clientes são a Natura Cosmético, que compra o nosso cacau para fazer a massa do sabonete. Hoje, a maioria da massa do sabonete da Natura tem cacau. Nós conseguimos, eu não vou falar em números, né, se você me permite, assim, eu vou falar um pouco de percentual, mas assim, sim, a gente consegue, em algumas operações, agregar valores entre 30% a mais, 50%, às vezes até 100%. E nós temos a Harold, que hoje é um parceiro importante para nós, que compra nosso cacau. Nós temos a Indústria Brasileira de Cacau, que fica em São Paulo, que hoje tem uma filial no Pará que chama Ocra Cacau. Nós temos negócio hoje na Holanda, na Áustria, já vendemos cacau em outros momentos para a Itália, para a Suíça. Então há uma variação, né, entre 30%, 50% e pode chegar até 100%, depende da operação. Como eu falei antes, às vezes o agricultor ele deixa de ganhar os 100% porque, eu quero deixar isso bem claro aqui para todos. Às vezes o produtor entrou no negócio, aí você pergunta, quanto é que valeria o seu cacau? Aí ele vai dizer assim, eu quero vender meu cacau 3 vezes o valor. Aí ele não vende esse 3 vezes o valor e vende aqui nós chamamos vicinal, travessão, não sei como é que chama na Bahia. Ele vende lá na sua propriedade pelo preço que o comprador local quer pagar. E ele não cobra nada, não exige nada. Por quê? Porque ele é subordinado a um sistema. Agora, quando ele tem a oportunidade de vender um pouquinho a mais, ele quer ganhar o que ele não ganhou a vida toda. Sim. Então, assim, não tenho nenhum medo de falar. Eu sempre aconselho. Então, ganho 10% agora, ganho 20%, ganho 30%, que eu garanto que lá na frente você vai ganhar os 50% e vai ganhar os 100%. Entendeu? Então, eu estou falando, não precisa falar de números, mas eu acho que as pessoas conseguem entender o que é 30%. Cacau tiver a R$10, o produtor vai conseguir um R$13, e assim sucessivamente, R$15, 16, você está entendendo? Perfeito. Então, isso é importantíssimo. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente, quando eu dou as capacitações de qualidade, quando eu vou para campo conversar com os agricultores,
eu sempre coloco essa questão, né, de que a gente vende para commodity, né? Tá lá o preço lá que quem dá é as moageiras, né? A gente não vai conseguir vender 100% do nosso cacau, da nossa produção, com qualidade, né? E com preço, com prêmios altos. Eu costumo dizer que tem um filé mignon, né? Tem aquele que é o que você vai vender para dengo, que exige um tipo de fermentação. Tem aquele que a gente vai vender que vai pagar menos. Só que, assim, o grande desafio nosso é que o agricultor, quando ele faz o processo de fermentação e, de repente, não entra dentro do padrão IG da Associação Cacau-Sul Bahia, né, que é a nossa IG aqui da região, que é de 65% de amêndoa com índice de fermentação marrom ou branca compartimentada, mas o agricultor, ele conseguiu chegar a 50%, que já é um cacau melhor do que o cacau que está sendo vendido na commodity, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que o Gedielson travou ali. Então, e aí, assim, então, como a gente não vai conseguir vender, aí a gente teria esse. Para a gente poder estar. O Gedielson saiu aqui, ele caiu, gente. Deixa eu ver se ele retorna. Tá tranquilo, gente? Tá ficando muita pergunta para trás aí. Eu tô tentando ler aqui as perguntas e fazer para não ficar também repetitivo. Não sei se eu tô conseguindo dar esse input e olhando também algumas coisas que já foram sanadas aqui. Eu estou aguardando aqui para ver se ele retorna. Mas, assim, uma coisa que eu trago nessa questão é porque minha preocupação é, hoje a gente tem esse cacau, né, que não é vendido, um exemplo, para dengo, mas aí quem é que está comprando isso? E onde é que a gente consegue um preço agregado para quem está conseguindo 50%? Então, a busca desses novos mercados, né? E, assim, a gente também tem a questão do volume, né? Então, hoje, dentro da rede, a gente tem um volume muito grande de cacau. E aí, esse volume de cacau, a gente não consegue vender hoje ele todo como orgânico. E aí vem essa busca por esses mercados, né? E por essas pessoas, por essas empresas que compram, que paguem realmente um preço justo e que a gente não continue produzindo um cacau bom, de qualidade, com todo um contexto, né? Feito pela agricultura familiar camponesa e comercializando isso no mercado convencional, né? Fidel tá dizendo que eu não respondi boa noite, mas ele entrou depois, viu? Bom, eu estou aguardando para ver se ele retorna. Se ele não retornar, a gente finaliza. E a ideia é essa, a gente continuar fazendo, né, lives. A gente até pensou em trazer, de repente, uma outra live falando mais dessa questão de gestão, de mercado, porque agora foi um geral, né? Mas a ideia é a gente, de repente, trazer outras possibilidades. Gente, aqui está dizendo que o meu tempo restante é 1 minuto e 54, então acredito que é o tempo da live, né? Que pelo que eu assisti de algumas, com 1 hora cai a conexão. Então, eu aproveito para agradecer vocês, agradecer por participar, por estar aqui com a gente até agora. Foi super bacana. A ideia é a gente continuar fazendo. De hoje a 15, vamos fazer outra. A gente vai manda o convite, coloca no Insta, solta nas redes sociais para vocês poderem acompanhar. E se vocês quiserem também fazer sugestões, né, de pessoas que poderiam participar de lives com a gente, e se tiver o contato, e aí a gente pode estar, sim, fazendo esse convite, né? Para poder fazer, ter esse momento aqui com a gente, tirar essas dúvidas, né? E vou tentar gravar aqui, tentar baixar aqui. Alguns colegas disseram que tem dificuldade, vou tentar gravar para poder a gente usar esse material aí, de repente, no YouTube, para depois a gente resgatar e poder assistir de novo, né? E compartilhar com os agricultores, porque nem todo mundo tem condição de estar aqui acompanhando por conta da internet, por causa do sinal, né? Você viu que com o Gedielson a gente já teve essas dificuldades, né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga ter isso aqui gravado também para compartilhar. Galera, brigadão mesmo, aos parentes, aos amigos, né, a galera da agroecologia, aos assentamentos que estão aí presentes, aos parceiros, tá?
E foi show de bola estar aqui com vocês nesse momento, viver essa experiência. Eu estava tremendo, passei o dia todo tremendo, com medo desse momento, mas graças a Deus, apesar dos percalços aí, deu tudo certo no final. Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima.